Olá, pessoal. Estamos de volta. Acho que agora a imagem deve estar melhor, né? Gostaria que vocês me dessem aí um retorno, mas acredito que agora deve ter melhorado a imagem, né? Sejam bem-vindos mais uma vez. Temos tido aqui alguns probleminhas com essa questão de internet, mas nada que não seja resolvido, né? Então, estamos juntos, acho que agora está tudo ok. Estamos transmitindo hoje apenas para o Facebook, então, tá bom? Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos contentes com a chegada da primavera e essa energia positiva é que deve dominar os nossos corações, né? A primavera é aquele momento em que tudo renasce, tudo germina, tudo flore, né? Os jardins estão floridos. E assim também é a nossa vida. Não tenhamos dúvida que após esse inverno que estamos atravessando, chegará uma nova primavera na Terra, né? E para isso nós estamos buscando nesses encontros essa reflexão para nos fortalecermos cada vez mais através da reflexão acerca da mensagem de Jesus. Então, esse Gotas de Esperança aqui é o Gota de Esperança 68. E claro que Emmanuel, mais uma vez, vem nos trazer uma importante contribuição. Talvez, nos tempos atuais que nós estamos vivendo, seja uma das mais importantes. Porque nós chegamos a esse ponto em que estamos hoje, exatamente pela indiferença do ser humano ao outro e à própria natureza. Essa indiferença ela só tem como ser combatida através da solidariedade, da compaixão. Então hoje a gente vai falar de compaixão, a compaixão com os outros e também conosco mesmo, a fim de que a gente possa ter um momento melhor, de maior harmonia e contribuirmos para aquele mundo que todos nós desejamos, um mundo mais feliz, mais justo, mais equânime. E o Emmanuel vem nos trazer então, do livro Pérolas de Luz, o seguinte capítulo: muitas vezes o agressor é apenas um doente, mais necessitado de medicina do que de punição. Nós vamos encontrar inúmeras vezes na nossa jornada, já encontramos e ainda encontraremos, pessoas que se aproximam de nós extravasando o sofrimento. Sabe o porco-espinho que, mesmo sem querer, espeta tudo que está ao seu redor? Nós encontramos muitas vezes pessoas assim na nossa existência. De outra feita, nós é que somos esse porco-espinho. Estamos doentes da alma, muitas vezes. E aquele sofrimento interno, na nossa forma de agir, de falar, de pensar, de sentir, a gente extravasa esse sofrimento. E é preciso, nesse momento, então, que Emmanuel vai nos dizer, de termos compaixão. Compaixão do outro, que está no momento difícil. E quando nós estivermos também nesses momentos difíceis, é preciso termos compaixão de nós mesmos, a fim de que nós possamos agir nos dois sentidos, tanto quanto recebemos a ofensa, quanto naquele momento em que nós somos os ofensores, nós possamos agir de forma pronta e para restabelecer a harmonia que se estabeleceu naquele momento. E aí eu me lembrei aqui de um monge vietnamita, né? Ele tem um nome assim difícil de pronunciar, Thich Nhat Hanh, né? Thich Nhat Hanh é um monge famoso, eu gosto muito dele, tem vários livros, né? E ele fala muito de compaixão. Então ele disse que quando uma outra pessoa nos faz sofrer, é porque ela própria está sofrendo muito no seu interior. E esse sofrimento que ela traz dentro de si transborda, assim como acontece conosco também, muitas vezes, né? E nesse momento ela não precisa de punição.
Interessante que ele usa as mesmas palavras de Emmanuel nessa frase. Ela precisa de ajuda. E ele diz que a mensagem que ele está enviando é essa para nós. Ao nos agredir, ao ser inconveniente conosco, ele está nos enviando essa mensagem, que ele precisa de ajuda. E aí, obviamente, nós fomos num livro de Emmanuel chamado Pronto Socorro, nome bastante sugestivo. E lá o Emmanuel vai dizer como a gente deve agir nesses momentos. Tanto quanto a gente transborda o nosso copo e acaba magoando as pessoas, também naqueles instantes em que alguém junto de nós se transborda também e acaba nos afetando. E o nome da lição, lá no capítulo 9 desse livro, Pronto Socorro, de Emmanuel, a lição chama De Imediato. Se alguém te ofendeu, perdoa sem delonga. Gente, se alguém nos afetou com algo, vamos ter essa visão de que aquela pessoa está precisando de ajuda. Porque isso faz nascer no nosso coração a compaixão. E a compaixão é o caminho aberto para não registrarmos a ofensa ou para o perdão, caso tenhamos ficado ressentidos naquele momento. E o interessante, não vamos deixar para depois, porque o ressentimento, ele vira mágoa. A mágoa, com o tempo, vai adoecendo, vai nos envenenando, vira ódio. E o ódio, se nós não extirparmos de nós, ele vai virar um veneno terrível chamado vingança. Então é preciso cuidar lá no início, não deixarmos isso progredir dentro de cada um de nós. Então, se a gente feriu, aí vamos olhar agora o contrário. Se a gente feriu a outro, se nosso copo transbordou, se estamos doentes da alma, das emoções, e por onde passamos ofendemos, somos rudes, vamos parar e reconsiderar o nosso gesto impensado. Vamos ter compaixão conosco. Porque se nós tivermos essa compaixão, compreendemos o nosso momento, compreendemos que a maioria de nós vive ainda no mundo de provas e expiações, mas que estamos tentando acertar, que estamos buscando, como disse Kardec, nos esforçar para domar as nossas más inclinações. Se nós tivermos esse lampejo de lucidez, nós vamos solicitar desculpas de imediato. Também não deixaremos isso envenenar o outro, o ressentimento, a mágoa, ficar no coração do outro. Vamos nos aproximar e dizer, olha, foi mal, eu não estou bem, me desculpa. Porque quando fazemos isso, nós nos curamos. Se fizermos isso logo de início do dia, quando estamos muitas vezes nesse estado, nós conseguimos nos recuperar, recuperamos o nosso dia e podemos transcorrer o dia com maior atenção, cuidando mais das nossas emoções. E aí ele vai dizer o que ocorre quando a gente não cuida do ressentimento e não cuida também do remorso. Ele diz: ressentimento e remorso são atitudes negativas, gerando azedume e abatimento, suscetíveis de arrasar-nos o máximo das forças. Então, o ressentimento e o remorso, a gente falou muito do ressentimento, que vira mágoa e tal, mas tem o remorso. O remorso, que ele surge primeiro como arrependimento, se nós tratarmos disso de imediato, ele fica no nível do arrependimento. A gente resolve o problema. Mas se não tratarmos, se deixarmos isso ficar dentro de nós, se não pedirmos desculpa ao outro, se não nos retratarmos, ele vai virar remorso e daqui a pouco ele vira culpa. E a culpa também, assim como a mágoa, a culpa adoece a alma. A culpa e a mágoa, elas sugam a nossa energia. Ela nos exaure, tira, rouba a nossa vitalidade. E obviamente que se isso permanecer muito tempo conosco, isso vai acabar resultando numa doença, numa enfermidade. Muitas dessas enfermidades autoimunes ou são oriundas desse tipo de sentimento.
Aí ele prossegue dizendo: deixa que a luz da compreensão te guie as palavras, e não admitas que o desequilíbrio se te instale no mundo íntimo. Ora, essa é a proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita não impõe nada, ela conscientiza. Ela nos diz exatamente que nós temos que seguir um roteiro, questão 625 do Livro dos Espíritos, o guia e modelo da humanidade, Jesus. Ali nós vamos encontrar todas as medidas necessárias para nos realinhar com a lei divina, que é o amor. Então, se nós já temos essa compreensão, vamos deixar isso encher o nosso coração. Então, naqueles dias de tristeza, não vamos nos deixar abater, nem nos dias de angústia, de ansiedade. Vamos compreender que nós estamos numa escola, num educandário abençoado que é a Terra. Aquela escola que Emmanuel disse que atrás de uma lição vem sempre outra. Atrás de um problema resolvido surge outro. Porque a função da escola é ensinar. Se nós tivermos essa compreensão, essa lucidez, nós vamos mudar o nosso ponto de vista. Como diz Kardec lá no capítulo 2, leiam, nós falamos isso aqui, leiam esse item, o ponto de vista. É tudo que nós precisamos, mudar o nosso ponto de vista, ou seja, a forma de olhar as coisas. Porque se nós fazemos isso, nós compreendemos o porquê estamos aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E aí ele diz que as vicissitudes aqui se tornam suportáveis. Não é essa a função de uma escola, quando o aluno está lá? Ele sabe que ele precisa ter provas, ele precisa passar por exercícios, avaliações, mas tudo tem um objetivo. Ele conquistar o conhecimento, cumprir o ciclo para poder receber a sua graduação. Coletivamente, a humanidade está passando por esse processo. Ela está cumprindo um ciclo de provas e expiação para entrar numa nova etapa dessa universidade, que é um mundo de regeneração, onde, segundo os Espíritos, o bem prevalecerá sobre o mal. Segue Emmanuel dizendo: de alma contundida pela manifestação infeliz de alguém, esquece, para logo o choque sofrido. Então eu vou compreender que ele não está bem. Como a gente diz na nossa linguagem popular, vou dar um desconto. Mas para isso eu preciso compreender a situação, jogar luzes sobre isso, despertar a compaixão dentro do meu coração. E se houveres, porventura, farpeado os sentimentos dessa ou daquela pessoa, pede-lhe perdão, com reconhecimento da própria falta. Mas não é depois, daqui uma semana, não, é naquele momento. Porque aí tudo se resolve. E eu vou conseguir chegar à noite, deitar e dormir em paz. Porque independente do que ocorreu, eu consegui me harmonizar. Eu mantive a minha harmonia e o meu equilíbrio. A desarmonia espiritual, quando não extinta no nascedouro, olha o que o Emmanuel vai dizer, cria perturbações de resultados imprevisíveis. Semelhante ao processo infeccioso, que não debelado com a urgência devida, acaba intoxicando todas as forças corpóreas, muitas vezes carreando a morte prematura. Então, da mesma forma, ressentimento e culpa nos adoecem. Eu tenho que tomar uma atitude rápida, sem demora, sem delongas, para que a gente possa voltar ao equilíbrio emocional, mental e espiritual. É por esse motivo, certamente, que Jesus, o Divino Mestre, não apenas nos recomendou reconcilia-te com o teu adversário, mas nos esclareceu, de modo convincente, afirmando: reconcilia-te depressa, olha aí, de imediato, com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Nós não sabemos o dia de amanhã. E reconcilia-te com o teu adversário é nos dois sentidos, tanto quanto eu sofro uma ofensa, quanto naquele momento eu ofendo alguém. Então eu tenho que buscar a reparação de imediato. E aí eu trouxe aqui para a gente refletir, em cima
questão da compaixão, que se nós tivéssemos deixado essa virtude brotar no jardim da nossa alma para a gente entrar nesse clima da primavera, que tal deixarmos a compaixão brotar, né, nessa natureza do nosso coração? Se nós tivéssemos deixado em nível global, não estaríamos vivendo uma situação, uma transição tão difícil como estamos vivendo. Nós fomos buscar no livro Contos e Apólogos, do irmão X, no capítulo 38, cujo título é A Esmola da Compaixão, um exemplo da época de Jesus. Mais ainda, com um dos apóstolos. Para mim, o apóstolo que mais retrata a nossa humanidade, as nossas fragilidades humanas. E de como alguém frágil, humanamente falando, conseguiu se transformar numa rocha sobre a qual o Cristo erigiu o edifício do cristianismo. Você já sabe de que eu estou falando, de Simão Pedro. Então diz o irmão X o seguinte: de portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta em rumoroso tumulto. Eram doentes desiludidos, que vinham rogar a esperança, velhinhos sem consolo, que suplicavam abrigo. Mulheres de lívido semblante, traziam nos braços crianças aleijadas, que o duro guante do sofrimento mutilara ao nascer. E de quando em quando grupos de irmãos generosos chegavam da via pública, acompanhando alienados mentais, para que ali recolhessem o benefício da prece. Isso era a Casa do Caminho, a primeira comunidade cristã instalada em Jerusalém através das mãos operosas dos apóstolos de Jesus. Numa sala pequenina, Simão Pedro atendia prestimoso. Fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões auridas ao contato com as hipocrisias do mundo, eu acrescentaria aqui, com toda a permissão de Humberto de Campos, talvez pela saudade intensa de Jesus, que os apóstolos tinham também. O antigo pescador acusava irritação e fadiga, a se expressarem nas exclamações de amargura que não mais podia conter. Observa aquele homem que vem lá, de braços secos e distendidos. Gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava concurso. Aquele lá é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo sofra agora as consequências? E pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Logo após, indicando feridenta mulher que se arrastava, buscando, exclamou encolerizado: que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes ouvi-te o riso imundo à frente dos escravos agonizantes, que espancavas até a morte. Fora daqui, fora daqui. E a desmandar-se nas indisposições de que se via tocado, em seguida bradou para um velho paralítico que lhe implorava socorro. Como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor, quando sempre devoraste o ceitil das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. E por muitas horas, Simão Pedro fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra, com palavras candentes e corrosivas, as deficiências e os erros de quantos lhes vinham suplicar reconforto. Todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas.
No compartimento agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha à retirada, suarento e abatido. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se sutil e tocou-o docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém, impossível: Quem és tu? Que chegas a esta hora, quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão de censura: Avia-te sem demora, dize depressa a que vens. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareceu ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz. E ansioso, encontrou no estranho peregrino o olhar que fugia ou refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre. E ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito: Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? E então é então que Jesus, redivivo, afagando-lhe a atormentada cabeça, falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou a face nas mãos calosas para enxugar o pranto copioso e sincero. E quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido no aposento isolado, somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Esse belíssimo conto, essa belíssima história das tradições espirituais do cristianismo que Humberto de Campos nos traz. Alerta-nos, meus amigos, que em qualquer circunstância que ali estejamos para mitigar a dor, seja na casa espírita, seja no trabalho profissional, seja dentro do nosso lar, que a compaixão fale mais alto. E se não tivermos naquele momento uma palavra que seja para confortar aquele coração, que nós possamos endereçar-lhe o nosso silêncio de compreensão, o nosso silêncio de compaixão. Aí sim, estaremos cumprindo a promessa de Jesus, de sermos verdadeiros discípulos, se nos amarmos uns aos outros. Muita paz, saúde e alegria a todos. Agradecemos a presença, vamos aqui ver cada um dos nossos irmãos. Temos aqui a nossa companheira Maê, a nossa companheira Clara. Abraço grande, Maê e Clara. A Gislaine, a irmã querida. Seja bem-vinda, Gislaine. Nossa irmã Rosângela. Abraço, minha irmã. A Socorro Soares. Seja bem-vinda, Socorro. Amiga Cíntia Michele. Bom você estar aqui, minha amiga. Nossa irmã Pauliane. Abraço grande, minha amiga. Ao Newton e aos meninos aí. A Eliane Bran. Grande abraço, Eliane. Espero que tudo esteja bem aí com você. Nossa irmã Garben. Que alegria, Garben, ver você aqui conosco. Nossa mãe querida, Dona Dalva. Beijo para a senhora, mãe. Nosso irmão William. É o que eu consigo ver por aqui. E tantos outros que certamente aqui estão. Nós agradecemos a presença de todos e estejamos como a primavera, germinando amor, alegria e otimismo, com a graça de Deus. Paz, saúde e alegria a todos e vejo vocês em nosso encontro de quinta-feira, com a graça de Deus.